Em o nosso Minuto da Graça de hoje, eu quero compartilhar com você Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Se eu lhe perguntasse qual a melhor imagem representaria a vida cristã, o que você diria? Para algumas pessoas, a vida cristã representa a comunhão uns com os outros, as ovelhas que são conduzidas por um pastor, um local, um ambiente de tranquilidade, de paz, de serenidade, ou até mesmo a imagem da cruz. No entanto, quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler em Efésios 6, para o apóstolo Paulo, a imagem que melhor representa a vida cristã é um campo de guerra, é uma batalha. Por isso, o apóstolo Paulo agora vai nos mostrar essa realidade de uma guerra tão diferente da guerra convencional. Não é uma guerra onde os soldados utilizam armas de fogo e bomba para matar o seu inimigo. Pelo contrário, essa é uma guerra espiritual. E as armas que agora vão ser utilizadas nessa guerra também são armas espirituais. Não se trata de uma luta corporal, é uma luta na mente e no coração. Por essa razão, alguns equipamentos, o apóstolo Paulo aqui vai listar, que são necessários para o combate, para a luta que agora vai ser travada. Do versículo 10 ao versículo 20 de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai mencionar 6 equipamentos que devem ser utilizados no conjunto da armadura do soldado de Cristo. Primeiro, o cinturão da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, o calçado do evangelho. Quarto, o escudo da fé. Quinto, o capacete da salvação. E sexto, a espada do Espírito. Veja que Paulo faz menção, do versículo 10 em diante, de elementos, de peças de uma armadura de um soldado, mas não convencional, mas um soldado que agora parte para uma luta espiritual. Paulo deseja transmitir à igreja e ensiná-la que nós estamos diante de uma realidade, de uma luta espiritual, invisível, porém real. É uma luta muito perigosa que envolve a nossa vida, por isso é necessário cuidado. É uma luta contra um inimigo perigoso, sorrateiro, astuto e muito bem orquestrado. O texto vai nos dizer que é uma luta contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É um inimigo perigoso, nós não podemos subestimá-lo como se ele não existisse, como se ele não tivesse poder, como muitos fazem, nem também podemos superestimá-lo como se ele fosse o dominador sobre todas as coisas, como se ele fosse um grande vencedor, porque ele já perdeu a batalha na morte, na ressurreição de Cristo Jesus. Mas Paulo deixa bem claro que para vencer esse inimigo, que para lutar contra esse inimigo, é necessário preparação. E agora, no capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 16, Paulo faz uma observação interessante e importante para entendermos o capítulo 6. Ele vai dizer o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa mesma verdade vai ser encontrada no versículo 13, quando ele diz, olha, para que possais resistir no dia mau. É uma realidade. Os dias maus chegam em nossa vida. Eles muitas vezes roubam a nossa esperança. A angústia muitas vezes toma conta de todo o nosso ser. A desesperança nos consome, a incerteza nos inquieta. Mas para esses dias maus, nós precisamos então estarmos preparados, muito bem equipados. Nenhuma brecha na armadura pode ser encontrada, porque esse inimigo ele é sorrateiro, ele é perigoso. Ele procura uma brecha
para então nos derrotar. E Paulo agora vai nos mostrar que a única maneira de lidar com esse inimigo é pela oração e pela palavra. Deus vai nos mostrar claramente que é necessário tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Em tempos de guerra, é preciso lutar. Para que, no final de tudo isso, diz o texto agora no versículo 13, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Após toda a guerra terminar, não pense que tudo acabou. Diz o texto, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. A vida cristã não é fácil. A vida cristã não é um parque de diversões, não é uma colônia de férias. A vida cristã não é um mar de rosas. É luta, é guerra. Nós estamos em guerra. Contudo, nós temos ao nosso lado o grande general que é Cristo. Aquele que venceu, o Cordeiro vencedor. Os dias maus chegam em nossa vida. Muitas vezes nos desestabilizam. Tenta roubar a nossa fé, roubar a nossa confiança em Deus. O tentador da nossa alma tenta a todo instante nos afastar do Senhor. Mas para vencermos esse inimigo tão astuto, é necessário oração, leitura da palavra, é necessário buscar ao Senhor. Os dias maus vêm, mas ao nosso lado está o Cordeiro vencedor. Aquele que tira o pecado do mundo, aquele que pisou a cabeça da serpente, aquele que com sua morte venceu a morte e nos garantiu a vida, Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que você seja fortalecido no Senhor para enfrentar os dias maus.